dito na Bíblia. E eles lançaram um desafio para os cristãos. Vocês não falam da grande cidade de Babilônia? Onde é que ele está? E de fato, não havia nenhuma prova arqueológica da existência de Babilônia. Até 1709, 1780 por aí, mais ou menos nessa época. Não havia. Não havia nenhuma prova arqueológica. E os críticos falavam, a prova maior, Voltaire foi um dos que citaram isso, que o livro de Daniel é uma novela que não existiu, onde é que alguém pode ter enterrado uma cidade tão grande como Babilônia? Uma cidade não desaparece, eles diziam. Você tem que ter evidências dessa cidade. Se a Bíblia descreve uma cidade tão grande como Babilônia e ela simplesmente não está em lugar nenhum, é que essa cidade não existiu. De novo, o mesmo argumento usado por Wittgenstein. Ora, se a Arca dos 10 Mandamentos existe, onde é que ela está? Lembra que eu falei da caneta? O fato de eu perder e me encontrar não significa que eu sou mentiroso. Sabe onde é que está a Babilônia? Debaixo das montanhas de areia e pó do Iraque. Até que em 1799, um ano depois de começar o tempo do fim, começaram as escavações e descobriram que aquele grande montanha de terra era ruínas da Babilônia. Uma coisa curiosa, uma vez eu participei de uma escavação arqueológica na Espanha. E quando nós chegamos para escavar, nós íamos trabalhar na cidade de Clunia, uma cidade que ficava no alto de uma montanha, uma cidade romana. O chefe da expedição falou o seguinte, uma coisa curiosa, há uma vila no pé da montanha. Estão vendo essas casas? E nas casas havia mármore branco. É mármore romano de 2000 anos. O pessoal subia até o alto da montanha, achavam aquele mármore, aquele pedaço de capitéis, achavam bonito, quebravam aquilo, levavam, colocavam na casa deles. E construíam casas com o resto de coisas de Roma. No Iraque também acontecia isso. As pessoas encontravam naquela montanha de sujeira pedaços de tijolos e levavam e construíam casebres ao longo do rio Eufrates. Estão vendo essa casa aqui? Foi construída com tijolos babilônicos de 2.600 anos. Eles não sabiam. Até que os arqueólogos, essas fotos são de 1800 e pouco, quando os trabalhos estavam no começo ainda. Começaram a cavar as valas e começaram a achar que aquilo ali era a ruína do que foi a grande Babilônia. Olha o exemplo de uma foto da época. Aqui você tem uma montanha de terra, onde era a cidade de Ur, que eles diziam também que não existia. Estão vendo aqui a ponta como se fosse um caixote aparecendo? Vamos limpar mais essa montanha de terra, olha o que descobriram. Ela formava uma grande pirâmide, como o templo de Entemenac. Estão vendo esses pontinhos aqui? Estão vendo? São os trabalhadores limpando toda aquela estrutura de terra. Quando limparam tudo, descobriram isso aqui. Então, a palavra de Deus foi confirmada pela pá da arqueologia. Existia sim o reino da Babilônia. No monturo de terra eles encontraram várias estatuetas dos deuses adorados lá, como a deusa Shparu. Outro zigurat, outra torre, templo, mas essa, pela erosão do tempo, está completamente destruída. A única coisa que sobrou dela foi essa parede de tijolos aqui. Quando foram escavando mais, os palácios de Nabucodonosor, de Assurbanipal, que havia antecedido, começaram a vir à tona. Estão vendo os querubins sendo escavados? Todos debaixo da terra. Imagina quando Daniel viu isso tudo, ao vivo e a cores. Tudo colorido, quando ele entrou nos palácios do rei, viu essas imagens, essas estátuas enormes ali. Outra vala das escavações de Babilônia. Agora, engraçado, eu aprendi uma coisa com esse professor. A ignorância é atrevida. Não, é mesmo. Um dia eu estava em Arthur Nogueira, num certo mercado, Suzy. Eu não vou falar onde, você conhece, daqui a pouco você até pede outra pessoa para orar, mas não é gente da igreja. E eu queria comprar queijo, mussarela. Vai ser difícil traduzir isso para o inglês, mas tem que dar uma adaptada aí. E eu pedi 200 gramas de queijo. A menina do balcão fez assim: como é que é? Eu falei: eu queria 200 gramas de queijo. De novo, 200 gramas de queijo. Ela chamou a colega dela: o que você quer? Eu falei: 200 gramas. Ela: 200, né? Deu vontade de perguntar: você sabe grego? A ignorância é
Atrevida, já dizia o professor Pedro Apolinário. E eu descobri que a ignorância, às vezes, pode vir com o título até de doutorado. Eles não aceitavam, é igual passarinho, dá tiro de um galho e ele pula para o outro. No início diziam, não, Babilônia não existiu. Aí Deus fez os arqueólogos acharem Babilônia. Aí disse, tá certo, Babilônia existiu, mas Nabucodonosor não existiu. Quem construiu tudo isso foi Semiramis. Aí Deus, tá bom, eu vou fazer encontrar uma prova de Nabucodonosor. Alguns homens começaram a trabalhar na tradução de cuneiformes. É um tipo de escrita feita com cunha na argila seca, a escrita da Babilônia. E encontraram várias vezes o nome Nabucodonosor, que seria Nabucodonosor. Eu vou mostrar uma experiência curiosa que aconteceu no NASP, no nosso colégio adventista no Brasil. Vocês se lembram, no Brasil, há mais ou menos uns 30 anos atrás, brasileiros iam trabalhar no Iraque, em construções. Lembra quando o Iraque recebia brasileiros? Mendes Júnior. O brasileiro adventista que estava trabalhando lá, ele ia visitar as ruínas de Babilônia. Como eu falei para vocês, lá tinha um pedaço de tijolo para todo lado. Quando ele estava vindo embora, ele fez amizade com um soldado que cuidava ali e falou que eu podia levar uma pedra como um souvenir, uma lembrança. Tá bom, pode levar. Ele pegou um pedaço de pedra, mais ou menos esse tamanho, na verdade era um tijolo, colocou dentro da bolsa e levou para o Brasil. Quando chegou no Brasil, ele pensou, o que é que eu vou ficar fazendo com isso aqui? Sujou minha roupa toda, vou jogar isso fora. Mas graças a Deus ele não jogou fora. Ele resolveu dar de presente para um professor do Espírito Santo, pastor Paulo Barbosa, que era professor de História e Religião nas escolas adventistas do Espírito Santo. O professor Barbosa recebeu aquilo, e quando ia dar aula de Bíblia, falar de Daniel, essa pedra veio da Babilônia. E os alunos, que legal, deixa eu ver, legal. E tudo. O professor Paulo Barbosa se aposentou e foi morar aos arredores do NASP. E um dia, visitando o Museu de Arqueologia Bíblica que nós temos lá, ele me mostrou, ele falou comigo dessa pedra. Eu fui à casa dele, quando falam isso, eu vou lá atrás. Falei, professor, só tem isso aqui? Isso é acádio. Porque ele estava com os desenhos na pedra. Acádio? Mas o que significa isso? Eu falei, olha, deixa eu levar para casa, que eu estudei um pouco de acádio e vou traduzir isso. E quando eu comecei a tradução, eu descobri que aqui está a fórmula Digir, ou Ilu, Nabucodonosor, Lugal, significa rei. Aqui não está mostrando todo o resto, Babila, e a tradução completa aqui está Templo de Esila, e a tradução completa seria: eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Esagilo e Êxida, e filho primogênito de Nabopolassar. Eu falei, não é possível. Aí a minha esposa ela viu quando eu terminei, ela falou assim, mas primeiro tira a prova dos 9. Eu peguei a tradução que eu fiz com a foto, mandei para várias universidades, como a Johns Hopkins, daqui, a Universidade de Sorbonne, na França, Louvain, na Bélgica, a Andrews, várias universidades que tinham pessoas que estudavam com línguas acádicas, e todos eles responderam confirmando a tradução da pedra, do tijolo, e a veracidade dele. E hoje nós temos lá no nosso colégio uma prova arqueológica da existência de Nabucodonosor. Outros tijolos com o nome de Nabucodonosor já foram encontrados. Ele era um megalomaníaco. Ele construía e botava o nome dele nas paredes. E uma dessas provas está no nosso museu lá do Brasil. Bom, vamos voltar agora, mas o pessoal não aceita, viu? É interessante. Eu falei com vocês que eles duvidavam da existência de Babilônia. Deus provou que Babilônia existiu, eles começaram a duvidar da existência de Nabucodonosor. Deus provou que Nabucodonosor existiu. Aí eles duvidaram da existência de Belsazar. Aí quando for, acho que na terça ou quarta-feira, se eu não me engano, vamos estudar sobre Belsazar, vou mostrar como é que provaram a existência de Belsazar. Tá bom? Bom, Nabucodonosor então, lembra que eu falei com vocês, ele estava em guerra com qual país? Egito. E quem era o queijo no meio do sanduíche ali? Jerusalém. Então ele veio e aprisionou o rei Joaquim em 605 e o obrigou a ser vassalo de Babilônia. Só que quando ele estava atacando Jerusalém, Nabucodonosor recebeu uma mensagem. Alguém chegou com um e-mail para ele lá? Falou assim, Nabucodonosor,
Nabopolassar, o seu pai, aquele cujo nome aparecia na pedra que nós temos lá no colégio, Nabopolassar, seu pai, morreu. Você tem que voltar para receber o trono. Ele recebeu essa notícia em 15 de agosto. Então Nabucodonosor juntou as suas tropas e voltou para a Babilônia. Ele não chegou a destruir Jerusalém, mas ele levou para a Babilônia alguns jovens como troféu de guerra. Mas em 597 o rei